vou te dar 6 dicas para você visitar uma das cidades mais injustiçadas da Austrália. Isso mesmo. Hoje eu vou falar sobre dicas para visitar Canberra, ou como algumas pessoas falam, Canberra, que é a capital da Austrália. Mas antes de mais nada, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal, deixa um joinha pra mim, ativa as notificações para ver mais vídeos sobre viagem. Primeiramente, se você não sabe, Canberra, ou como muitas pessoas falam, Canberra, é a capital da Austrália. Sempre houve essa rixazinha entre Sydney e Melbourne. Melbourne era a capital, Sydney queria ser a capital, aquela confusão toda. Eles falaram, calma, vamos criar uma cidade aqui no meio, entre uma e outra. Nenhuma de vocês duas vão ser a capital e Canberra vai ser a capital da Austrália. E acaba essa confusão danada e foi assim que aconteceu. Então dá pra ver que essa rixa entre as duas cidades já vai de muito tempo atrás. Canberra é a 8ª cidade mais populosa da Austrália. E ela é bem diferente de todas as cidades australianas que eu conheço. Ela é mais ou menos como Brasília, bem estruturada, dividida. Ela foi planejada assim como a nossa capital e eu achei ela assim muito diferente. No final de semana é normal você ver a cidade bem vazia. Eu quando fui não vi ninguém andando pelas ruas. É muito comum escutar australianos reclamando e falando: "Você vai para Canberra? Fazer o quê, menina? Não tem nada lá. Tem absolutamente nada, cidade horrível." Não se engane, não deixe que eles te enganem. A cidade é linda, ela é muito diferente, ela é tão rica culturalmente e de verdade é uma das cidades mais baratas para se conhecer na Austrália. Vale muito a pena passar um final de semana lá. Vamos então às minhas dicas. A número 1, como que eu chego em Canberra? Olha, independente de onde você estiver na Austrália, a maneira mais fácil e rápida de chegar é de avião. Todas as companhias aéreas aqui da Austrália oferecem voos que vão de Sydney ou de Melbourne direto para Canberra. O trajeto demora mais ou menos 1 hora, não é muito caro e você chega lá bem rapidinho. Eu gosto de me inscrever na newsletter de todas as companhias aéreas quando eu estou procurando passagem. Assim eu fico sabendo de todas as promoções. Para quem gosta de uma road trip que nem eu, você pode pegar o seu carro. Saindo de Sydney demora mais ou menos umas 3 horas para chegar lá. E assim você pode explorar mais a cidade, conhecer novos lugares e ter mais liberdade quando estiver passeando pela cidade. Não tem carro? Sem problemas. Dá para você ir de ônibus ou de trem. As passagens não são muito caras. Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição todas as minhas dicas de Canberra, onde você pode olhar direitinho todas as opções, todos os valores, que vai te ajudar bastante na hora de planejar sua viagem. Dica número 2, quando ir para Canberra? Canberra é aquela cidade que dá para você ir em qualquer parte do ano. É uma cidade muito limpa, organizada, tem as temperaturas bem definidas de acordo com as estações do ano. Então, quando é calor, quando é inverno é frio. Então, é só você dar uma olhadinha direitinho na temperatura quando você estiver indo, principalmente no inverno, porque faz muito frio mesmo. Mas você pode ir em qualquer época do ano, que com certeza você vai aproveitar muito. Ah, mas atenção, eu sempre recomendo evitar as férias escolares para qualquer viagem que você for aqui na Austrália. Geralmente nessa época as passagens, hotéis, tudo fica muito mais caro. Então, se você puder ir fora das férias escolares, com certeza você vai economizar um pouco mais. Dica número 3, quantos dias ficar na cidade? Isso depende muito de cada pessoa. Eu não recomendo ninguém a ir para Canberra de férias para ficar uma semana. Eu acho que a cidade é bem legal se você for ali conhecer rápido. Uns 2, 3 dias são perfeitos para conhecer e aproveitar o melhor da cidade. Dá para conhecer tudo em um dia? Olha, até dá, mas não vai dar para você visitar todos os museus, conhecer todas as atrações, uma por uma, passear com calma. Dá para você ir bem rapidinho, ver o principal e ir embora.
mas eu recomendo 2 a 3 dias para ver o máximo possível. Dica número 4, onde ficar em Canberra? A cidade é bem estruturada e você não precisa ficar num bairro específico. É muito fácil achar acomodação barata, dependendo da época que você for, dependendo de várias coisas. Eu sempre recomendo aí no Booking.com, onde dá para você ver tudo direitinho, os melhores ofertas, os melhores preços. Eu fiquei num hotel chamado Rex Hotel, que foi maravilhoso. Ele ficava mais ou menos perto de alguns dos museus, mas como eu estava de carro, isso facilitou muito. No link que eu coloquei na descrição, dá para você ver direitinho várias opções que cabem no bolso de qualquer um. Dica número 5, onde comer em Canberra? Tem cada restaurante maravilhoso. Nós fomos em vários que nós ficamos 2 dias e aproveitamos muito, mas o que eu recomendo mesmo, você tem que ir no Space Kitchen, que é um café onde dá para você tomar um café da manhã delicioso, a comida é bem colorida, bem diferente e é uma delícia. E também o Monsters Kitchen, que fica dentro de um hotel chamado Óvulo e a comida é muito, muito boa, muito deliciosa. Esses 2 eu recomendo com certeza. E se você gosta daqueles milkshakes bem loucos, com várias coisas diferentes assim em cima, eu recomendo a Pâtissees, que é tipo um café que fazem umas sobremesas maravilhosas e esses milkshakes que se chamam de freak shakes. Eles são uma delícia. Dica número 6, o que fazer em Canberra? Ai, tem tanta coisa para fazer na cidade, mas ela é voltada mais para o lado cultural, para você conhecer museus, para você ver mais sobre a história da Austrália. Tem uns lugares maravilhosos. Por exemplo, tem o Memorial da Guerra. Eu fiquei chocada com esse lugar. Porque você chega ali, é tudo de graça. Isso é muito bom em Canberra. Todas as atrações, eu acho que menos uma, são de graça. Você não tem que pagar nada. E a qualidade é impressionante. Então você chega lá no Memorial, por exemplo, que é muito conhecido, você não pode deixar de ir. Você entra, é lindo, tem essa paz. Eles estão homenageando vários soldados que deram a sua vida pelo país. Você vai caminhando, vai entendendo um pouco melhor da guerra, de tudo que aconteceu. Você entra na sala da memória, tem uns mosaicos maravilhosos na parede, onde um dos soldados que fez, ele perdeu uma das mãos e ele fez o mosaico só com uma mão. É uma história de inspiração incrível. E aí você vai, encontra um museuzinho e fala, vou dar uma volta. Gente, o museu é tão grande, o museu conta toda a história da guerra, tem avião, tem tanque de guerra, tem tudo. Você vai caminhando, 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 nunca acaba. Eu fiquei lá mais ou menos umas 2 horas e fiquei apaixonada. Não consegui acreditar que um museu daquele nível era de graça. Tem também o Parlamento da Austrália, que é ali onde o primeiro-ministro fica durante a semana. Você pode fazer um tour de graça, conhecer todos os detalhes, eles te mostram tudo. É ali onde as leis da Austrália são aprovadas. Enfim, é um passeio bem legal. Tem museu de arte, tem museu de retrato, onde você conhece mais sobre a história da Austrália. Tem o Museu Nacional da Austrália. Além de ter uma biblioteca muito linda, tem muitos lugares para conhecer. Como eu falei, tem o link que está na descrição, onde lá tem todos os lugares que você pode conhecer. Tem uma lista assim completa para você não perder nada em Canberra. E Júlia, dá para ver neve em Canberra? Dá sim! Tem um lugar chamado Corin Forest, que é um pequeno resort que dá para você fazer esqui. Não é muito grande, gente, não criem expectativas. É pequenininho, mas dá para você praticar. Você pode fazer aquele esqui bunda e descer na neve. É muito legal para levar crianças e fica tão pertinho da cidade. Essa dica e todas as outras estão lá no link da descrição. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as minhas dicas de Canberra. É uma cidade maravilhosa. Eu tenho muitas fotos no meu Instagram. Se você quiser conferir lá, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal, ative as notificações, me deixe um joinha e até a próxima!